Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos a esse culto que prestaremos ao Senhor a partir da nossa casa de novo, né, irmãos? Desde setembro estávamos alegres por estarmos juntos no templo, adorando ao Senhor lá do templo. Também fazendo assim, né, a gravação ao vivo, transmissão do culto ao vivo, né, pastor? E agora, por conta dessa questão de ter aumentado os números de infectados, estamos de casa novamente. Mas a igreja não para e por isso nós vamos continuar. De qualquer lugar que estivermos, irmãos, quando focarmos o nosso pensamento no mesmo ideal de adorar o nosso Deus, é claro, o Senhor vai se agradar porque está vendo os filhos reunidos louvando a Ele. E uma das características de Deus, tem tantas, mas Ele tem 3 características que são exclusivamente dele. Ele é o Todo-Poderoso, então Ele é onipotente. Ele também pode estar em todos os lugares, Ele é onipresente. E Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E pouco a pouco, o Senhor já sabia que as coisas iam caminhando dessa forma. Está tudo no controle dEle. Mas, por conta das escolhas erradas que as pessoas têm feito, estamos chegando a esses números horríveis, né, irmãos? Quantos jovens pela rua, sem máscara, nos bares, bebendo? E isso tudo tem um preço, vai ter um custo. E, infelizmente, é o custo de muita gente infectada, muita gente internada. Então, nós vamos agradecer a Deus porque estamos com saúde, estamos aqui cultuando ao Senhor juntos, mesmo aqui a partir de casa, mas pedindo a Deus misericórdia também sobre aqueles que estão enfermos. Quantas famílias já estão incompletas porque tiveram que se despedir precocemente de algum membro da família. Infelizmente, né, irmãos? Não seria a vontade de Deus que isso acontecesse, mas as pessoas escolhem mal. Então vamos orar, agradecendo a Deus essa oportunidade. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite juntos aqui em casa, eu e o pastor. Te agradecer, Senhor, por todos os irmãos que estão acessando agora, através do Facebook, esse culto que está sendo transmitido ao vivo, Pai. Muito obrigada, Deus querido, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos poupado, Senhor. Alguns de nós já pegamos um pouquinho, ficamos mal, mas conseguimos nos tratar em casa e já estamos tão bem, Pai. Mas outros mais frágeis, Senhor, não suportaram. Então, nesse instante, nesse começo de culto, Senhor, queremos pedir a Tua misericórdia para as famílias que estão enlutadas. Amém. Por aqueles, Senhor, que estão agora nas UTIs, precisando, ó Deus, de medicação, de cuidados intensivos. Tenha misericórdia desses, Pai. Amém. E se forem Teus filhos, Senhor, conforta o coração nesta hora, dá a certeza da Tua companhia junto, porque são momentos muito difíceis e nós muitas vezes não entendemos, Senhor. Mas que se o Senhor assim permitiu, Pai, temos que aprender algo com tudo isso. Verdade. E queremos buscar o Senhor de todas as formas, Pai. Se não no templo, e a partir de casa, em todos os lugares que estivermos, possamos também, Senhor, aproveitar a oportunidade para buscarmos o Senhor. O Senhor está sempre pronto, de braços abertos, a nos acolher. E muitas vezes fazemos escolhas erradas, escolhemos estar em lugares errados e buscar coisas erradas. Então perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, perdoa, Deus, esses erros, esses pecados que cometemos. E, ó Deus, tem de misericórdia. Muito obrigada, Senhor, pela Igreja Batista Nova Aliança, ali em Vila Guilhermina, onde servimos o Senhor. E obrigado, ó Pai, pelo comprometimento dos irmãos com a Tua obra. Nós queremos te agradecer, Senhor, e oferecer esse culto, Senhor, com todo carinho, Pai, porque ele foi pensado assim, com muito carinho, para nós adorarmos o Senhor, porque o Senhor é digno. Muito, muito obrigada por tudo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos repetir nosso tema e divisa? Vamos. Juntos, tema: firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7.
Logo não precisaremos mais nem da projeção, porque os irmãos já estão sabendo decor. Vamos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar agora um canto, um hino. E nós conhecemos pessoalmente o poeta, quem escreveu a letra, pastor Gilton Moraes, um excelente escritor. E aí a música de Ralph Manuel, também conheço pessoalmente, e ele fez essa melodia tão brasileira deste hino tão especial que vamos cantar. Desejo te adorar, Senhor. 69 do Inário para o Culto Cristão. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e Deus a todos abençoe. Desejo te adorar, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Desejo te amar e tua voz ouvir, em teus caminhos santos quero sempre andar, a ti louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Eu tenho certeza que ficou bom o ensaio, amor. Eu acho que nós poderemos cantar novamente para que as pessoas possam gravar este hino tão bonito. Vamos de novo, irmãos? Vamos. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Desejo te amar e tua voz ouvir, em teus caminhos santos quero sempre andar, a ti eu louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. E vamos cantar então o hino 23, que é praticamente uma paráfrase, uma metrificação desse Salmo 115. E é um salmo muito bonito. Esse salmo, para quem não sabe, é aquele salmo que se refere aos ídolos
e o que os ídolos não podem fazer em relação ao que o nosso Deus Todo-Poderoso pode realizar para nós. E em nós, e através de nós. Apesar de nós. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor à tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações: onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor à tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor à tua misericórdia e da tua fidelidade. Glória a Deus. Vamos agora passar a reflexão da semana na voz da nossa irmã Lucimara. E todos aqueles que chegaram durante os hinos, aqueles que chegaram, foram chegando, mais uma vez, recebam o nosso carinhoso abraço. Que Deus a todos abençoe. O editorial da semana tem por título Digno de Ser Adorado. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante seus pés, porque Ele é santo. Salmo 99, versículo 5. Quando Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro no deserto, uma estranha visão chamou sua atenção. Um arbusto se queimava, mas não era consumido. Ao aproximar-se para ver de perto o fenômeno, ele ouviu uma voz dizer: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Está escrito isso em Êxodo 3, versículo 5. Josué teve uma experiência parecida quando liderava os israelitas na terra prometida. Ao aproximar-se do comandante do exército do Senhor, foi instruído a tirar as sandálias, porque estava em solo sagrado. Josué 5, de 13 a 15. As experiências de Moisés e Josué nos ensinam claramente que um Deus santo demanda nossa reverência e respeito. É verdade que somos encorajados a nos achegarmos confiadamente ao trono de graça, conforme Hebreus 4,16, e podemos entrar na presença de Deus com confiança, porque Cristo abriu o caminho para nós com sua morte na cruz. Mas jamais devemos nos aproximar de Deus com desrespeito. Nosso Pai Celestial não é o sujeito lá de cima. Ele é Deus, Amém. Aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Lá em Isaías 6:1 está escrito isso. Como o único e verdadeiro Deus, Ele é digno da nossa maior adoração e louvor. Deus não apenas deseja nossa devoção e respeito,
Ele é digno deles. Ele merece nossa adoração em espírito e em verdade. Esse texto foi extraído de Richard Derham. Essa última fala desse texto diz que Deus não apenas deseja nossa devoção e respeito, mas é digno deles. Mas o que é devoção? É ter um amor profundo por algo ou alguém. Ter devoção por seu time de futebol leva torcedores fanáticos a contraírem dívidas para acompanharem o time em todas as rodadas, mesmo que sejam realizadas fora do seu domicílio. Alguns se intitulam de fanáticos pelo futebol. Ser devoto a um santo é uma atitude até impressionante. O devoto faz grandes sacrifícios para agradar e provar o quanto tem afeto e veneração por aquele santo. Quando se trata de Deus, as pessoas não querem ser rotuladas como fanáticas, mas Deus é santo. Será que as nossas atitudes estão evidenciando que reconhecemos o verdadeiro merecimento de Deus? Temos realizado esforços para agradá-lo? Pelos frutos conheceremos se estamos diante de uma goiabeira ou de um limoeiro. Disse Jesus que pelos frutos reconheceríamos os que são seus discípulos. Nossas escolhas são de servos que devotam seu amor através de atitudes? Nossas atitudes são de reverência e respeito? Ou comparecemos para adorá-lo de qualquer jeito e o fazemos relaxadamente? Deus anda em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, apesar de sua santidade, veio até nós em forma humana. Jesus, o perfeito Filho de Deus, veio para estar entre nós e é digno de todo louvor, respeito, reverência, amor, devoção e adoração. Ele é onipresente e tem o poder de estar em todos os lugares. Ele tem um lugar preferido, mas esse lugar, ele não entra sem ser convidado. É o coração humano. Você já convidou-o para entrar? Faça isso com fé. Receba nosso carinhoso abraço, Pastor Isidro, Irmã Lucimara. E agora, irmãos, chegou o momento do nosso culto que nós fazemos sempre o relato de alguma notícia missionária. Então, o fato missionário não é fake, irmãos, é verdade, tudo verdade. Notícias de nossos missionários. Nossa igreja está atuando em Pernambuco. Uma das nossas frentes missionárias é apoiar o trabalho do pastor Antônio Jorge na evangelização de crianças. Em conversa com ele, o pastor nos disse que uma dificuldade que ele estava encontrando era a constante falta de água na região. Disse-nos que contratou pela fé uma empresa para cavar um poço artesiano para pagar em 5 vezes no cartão. Nossa igreja, para a honra e glória do nosso Deus, financiou a obra completamente. Deus é bom o tempo todo. Amém. Glórias e a já Deus. está pronto, já está jorrando água, já está montadinho. Ele me mandou uma foto que não ficou tão boa a resolução, mas ele ficou de enviar algo com uma resolução melhor. Mas para a honra e glória de Deus, água e água de boa qualidade. Graças a Deus. É claro que o poço não é assim, né, irmãos, com aquela manivela, desce a corda, sobe o balde, não. Já tem uma bomba d'água, né? Aí é só uma ilustração para os irmãos associarem a questão de ser um poço artesiano. Que Deus abençoe esse trabalho lá em Pernambuco. Amém. Esse missionário está fazendo um trabalho muito bonito, que logo venham muitos e muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém. E agora, irmãos, hoje é o último dia que estamos falando disso, porque a nossa igreja já depositou a oferta, apoiando a viagem missionária para Mombaça e Acopiara, no interior do Ceará. Oremos por esses missionários, pastor Nelson Filho e a Ivone, sua esposa. E quando eles vão, e a equipe, é uma equipe bem enxuta, mas não vão só os dois, vão um grupinho, né, para lá. E quando é que eles vão? Na quinta-feira. Na quinta-feira. Dia 18. E voltam no domingo. Termina o trabalho lá dia 21 e eles voltam na segunda-feira, dia 22. Sim, a nossa igreja entrou com uma ajuda, uma oferta, para ajudar na confecção de 300 cestas básicas e 500 kits para crianças, que serão ali alvo também desta ação missionária, né? Todas essas famílias em Mombaça e Acopiara. Amém. Deus abençoe a viagem desses servos. Amém. E enquanto eles estiverem nesse trabalho, irmãos, de quinta
até domingo. Vamos orar por eles, para que Deus abra as portas e acompanhe eles em tudo lá. Amém? E agora, nossa campanha de 2021 pela Junta de Missões Mundiais. Viva o poder de transformar. Esse é o título, é o tema da nossa campanha de 2021. E vocês estão vendo essas letrinhas meio orientais? Justamente, vocês vão entender por quê. A divisa está em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E por que espírito de covardia? Ele não nos deu esse espírito de covardia, mas de coragem, né? De poder, de amor e equilíbrio. Porque esse trabalho que vai ser feito esse ano, o foco é a Ásia. E a Ásia é um lugar onde os missionários até correm risco de vida. A capa da revista da Junta de Missões para essa promoção é Viva o Poder de Transformar. Nós temos a imagem de uma oriental aí, toda feliz com a sua ferramenta num campo, trabalhando ali. A Ásia é o maior e o mais populoso continente da Terra. Possui cerca de 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária. Quase 30% das terras emersas, acima das águas. Na Ásia encontra-se mais de 60% da população mundial. E desses 60%, irmãos, são povos que não conhecem Jesus ainda. São povos que têm outras crenças, outras seitas, outros deuses. Nós temos aqui, então, esse mapa, né, o mapa mundi. Nós estamos aqui nas Américas, na parte verde, e a Ásia, essa parte vermelha, no canto direito, ali em cima. E como é que nós vamos fazer para sair daqui para lá? Claro, nós não podemos, até os voos estão difíceis. Nós vamos levar nossa oferta até eles. Nós vamos fazer um esforço para que os recursos cheguem aos missionários que já estão na terra. Então, nós vamos levar os recursos para que eles continuem trabalhando por lá. Cerca de 16.474 quilômetros nos separam da Ásia, ou seja, 10.332 milhas. É longe, né, irmãos? Muito longe. De avião mesmo, uma viagem de quase um dia inteiro. Disse Jesus, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Quem sabe nós vamos dobrar a nossa meta. Aí Mateus 5,38, palavras de Jesus. Como será a campanha aqui na nossa igreja, na IBNA? Vejam que bonita essa imagem. Minhas pegadas pelo mundo. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E não são só os missionários que anunciam. Nós também anunciamos quando ofertamos, quando oramos por eles que estão lá. Então nós vamos segurando as cordas para aqueles que estão descendo no fundo do poço para buscar aquelas pessoas que estão ali perdidas. A nossa campanha será muito simples. Quer participar? Deixe suas pegadas pelo mundo. Como? Colocando o seu nome no verso desse cartãozinho, acrescentando sua oferta de apenas R$5, pondo dentro do envelope e depositando no momento do ofertório. Isso estava sendo possível, irmãos, quando estávamos presencialmente. Mas agora que não estamos presencialmente, vamos usar a criatividade. A cada 50 cartõezinhos como esses, teremos caminhado 250 milhas. Logo chegaremos até a Ásia vivendo o poder de transformar. Para acompanharmos quantas milhas já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada 250 milhas uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé? Então, nossa capa hoje está assim, irmãos. Tem um pedacinho aí que já está meio apagado, né? E vamos tirar primeiro os amarelos, depois tiramos os verdinhos. E vamos ver no que dá a nossa campanha. Vai ser a capa da revista completa, se Deus quiser. Com certeza. Até o finalzinho de junho teremos concluído. Com certeza. Agora, no momento de consagração dos dízimos e ofertas, né, durante essa fase emergencial, você poderá depositar ou transferir para a conta da igreja. Mande-nos uma foto do comprovante para que possamos organizar os relatórios da tesouraria. Enquanto nós cantamos o hino oficial da campanha, veja que no canto direito aqui da tela, vocês têm o nome da igreja, o banco que nós trabalhamos é o Itaú, a nossa agência, conta corrente, e temos até o CNPJ, caso você queira fazer uma TED, um DOC, então é possível. Ou faça um Pix, veja o número do nosso Pix aqui, ó, já estamos mais modernos aqui. Cadastrado já estamos. com o CNPJ da igreja. Isso. Então agora nós vamos ouvir, aprender esse hino tão bonito, esse hino oficial, e vamos cantar juntos. Diz a caixa.
Irmãos, vou pôr a caixa amplificada, só um instante. Tá muito baixinho. Uhum. Aqui, só ligar, né? Pronto. Vai ficar mais forte, irmãos. Sim, vai ficar mais audível, né? Pode soltar. Deixa eu ver se o volume aqui tá bom. Ah, ele desceu. Glória a Deus. Amém. Jesus é Aleluia. poder, o poder que transforma. E agora, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por esses recursos que foram levantados ao Pai. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é tão bom que nos deixa participar, Senhor, da tua obra neste mundo. Amém. O Senhor nos convocou e nem todos, ó Pai, temos a condição e a capacidade de ir tão longe, mas o Senhor nos dá a capacidade, ó Deus, de contribuirmos com a tua obra. Nós podemos contribuir com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos contribuir com as orações. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dos missionários que estão nesses campos tão difíceis, nesses lugares longínquos da terra, onde muitas vezes eles são perseguidos. Lá nesses lugares, ó Deus, a perseguição é extrema para esses missionários e é muito severa.
Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas, Amém. poupe suas vidas, Senhor. E nesse tempo de pandemia, Pai, sobretudo, dá saúde para os teus servos, livra o Senhor desse contágio com esse vírus tão forte. E, ó Deus, dê a eles a alegria, Pai, de voltarem com os braços cheios da colheita, Senhor, daquelas sementes que eles estão plantando. Que possam frutificar essas sementes, Pai, possam brotar e outras pessoas venham a crer em Jesus. Amém. Como teu Filho, como Salvador do mundo, como o único Deus verdadeiro. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, a vida é um grande presente. Nós vamos louvar ao Senhor por mais um ano de vida do único aniversariante desta semana. E vejam que é alguém que todo mundo conhece. Eu acredito que poucos conhecem. Poucos conhecem. É o nosso querido professor da Escola Bíblica, professor Alexandre da Silva Garcia. Dia 16, terça-feira. Se Deus quiser, vai completar mais um ano de vida. Amém. E se você que nos assiste não conhece o professor Alexandre, não pode perder o culto das 10 horas da manhã, todos os domingos, porque é o nosso culto de ensino na igreja. E é um culto maravilhoso. O professor Alexandre sempre traz uma meditação que enriquece a nossa vida espiritual. Então não perca as aulas do professor Alexandre, domingo às 10 da manhã. Amém. E agora, então, vamos cantar a canção dos aniversariantes. É uma oração cantada. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida. Feliz possa andar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Querido aniversariante Alexandre, receba o carinho de toda a família IBNA. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos render-te louvores, render-te graças por nos dar vida em abundância através de Jesus Cristo, teu Filho. E nós queremos, ó Deus, nos alegrar neste momento como igreja, porque pela tua graça, agora, Senhor Deus, no próximo dia 16, próxima terça-feira, teu servo, diácono Alexandre da Silva Garcia, completará mais um ano de vida. Pai querido, abençoa a vida desse teu servo. Que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre ele neste novo ano que iniciará no dia 16 na sua vida. Abençoa juntamente com ele a sua esposa. E, ó Deus querido, muito obrigado pela vida dele, pela instrumentalidade dele. E nós queremos neste momento rogar por nossos irmãos que estão passando por enfermidade. Aqueles nossos irmãos que estão, Senhor Deus, acometidos com este vírus, ó Deus, da Covid. Que o Senhor ponha a tua mão sobre eles, que o Senhor os restaure, que o Senhor ajude aqueles que estão sendo tratados em casa, aqueles que porventura estão em hospitais. Tem misericórdia, Senhor, e põe a tua mão, Senhor Deus, sobre cada um. Ó Deus querido, põe a tua mão também sobre o nosso país, as nossas autoridades, para que haja entendimento, para que haja coerência em todas as ações,
para que o teu povo, o povo brasileiro, seja, Senhor Deus, abençoado. A tua igreja continue sendo abençoada, não só no Brasil, mas no mundo. E, ó Deus querido, rogamos em especial por nossa irmã Silvane, nosso irmão Valdir, que o Senhor coloque a tua mão sobre eles, ajudando-os e dando plena recuperação, Senhor Deus. Abençoa também, Senhor Deus, aqueles nossos irmãos que chegaram notícias para nós, que perderam seus entes queridos nesta semana. Conforta todos os enlutados, Pai, neste breve momento de separação. Abençoa, Senhor Deus, nossas famílias. Visita cada família, Senhor Deus, da tua igreja. Visita cada família desses que estão nos amigos, nossos irmãos que nos acompanham. Que o Senhor possa colocar a tua mão, ó Deus, na parte financeira, na parte trabalhista. Ó Deus, aqueles que precisam de emprego. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. E recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque sabemos que o Senhor está sentado no teu trono e o Senhor governa e o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Nós estamos gratos e te adoramos. No nome de Jesus. Amém. Teremos agora a mensagem com o pastor Isidro. Mais uma vez, boa noite a todos, a todas, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aqueles que ainda não receberam o nosso cumprimento nesta noite, sintam-se abraçados por mim, sintam-se abraçados por Lucimara, a minha querida esposa, sintam-se abraçados por Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos dar continuidade ao sermão de domingo passado sobre restituição completa. E o nosso texto áureo encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 19. E não lhes faltou ninguém, nem grande, nem pequeno, tanto de filhos como de filhas, do roubo e de todas as coisas que lhes tinham tomado, tudo Davi recuperou. Oremos. Pai, a tua palavra será exposta e ela é viva, ela é eficaz. E, ó Deus, queremos estar na dependência do teu Espírito para a transmissão desta palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que haja edificação, transformação de vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu quero dar um pano de fundo para vocês entenderem o que estava acontecendo com Davi, o que aconteceu com Davi. Historicamente, Davi foi o maior rei que o reino de Israel teve. Muitos acham que foi Salomão. Salomão teve muito esplendor, sabedoria sem igual, dada por Deus. Mas Davi foi um rei por excelência. Foi ele que praticamente firmou o reino, ampliou todas as fronteiras do reino e cumpriu aquilo que o Jeová, o nosso Deus, o eterno, o único e verdadeiro Deus, tinha planejado para o povo de Israel. Um planejamento que Deus separou este povo para que este povo pudesse ser um exemplo para todas as nações da terra. Que todos pudessem conhecer este Deus. Que todos pudessem ter reconciliação com este Deus. Porque todos pecaram e destituídos
estavam e estão da glória de Deus, diz a palavra. Mas Deus planejou separar este povo, para que através desse povo o seu nome fosse promulgado, esse nome fosse exaltado e fosse divulgado para as nações, para que as nações conhecessem o único e verdadeiro Deus. É bem verdade que este povo falhou, ele falhou. Mas é bem verdade também que durante a história deste reino, muitos governantes que dominaram este reino reconheceram este Deus como o único e verdadeiro Deus. Exemplo de Nabucodonosor, exemplo de Dario, o Medo, exemplo de Ciro, o persa, exemplo também lá atrás, um pouco mais lá atrás, antes do povo do Egito, o povo de Israel ser escravizado no Egito, o maior império da antiguidade naquela época, Faraó reconheceu, o próprio Faraó que conheceu a José, reconheceu que esse Deus era um Deus diferente de todos os deuses que ele conhecia e eles adoravam no Egito. Percebam que Deus sempre, ele manifesta-se aos homens. E ele tinha esse desejo de manifestar-se através deste povo, um povo separado, um povo que multiplicou-se no Egito, um povo que foi escravizado no Egito depois de muitas décadas, porque não haviam conhecido José. A história mostra, aí não vamos entrar agora em toda essa parte da história, não é? Mas verdade é que o povo foi escravizado e o povo foi liberto. Mas vamos voltar para Davi. Davi foi um homem que ele cumpriu aquilo que Deus queria. Ele realmente, ele divulgou, ele guerreou as guerras do Senhor. Ele promulgou esse nome, tanto que nós temos acesso a um material lindo e vasto dos Salmos, não é verdade? Quantas coisas esse poeta, esse músico deixou para o povo de Deus, e a igreja, hoje mesmo, a igreja do Senhor, ela usufrui de tudo isso. Então, o plano de Deus, ele é sempre perfeito. Nós é que muitas vezes atrapalhamos e não entendemos e não nos submetemos a esse plano. Mas eu gostaria de dar um pano de fundo para você, para que você pudesse entender o que acontecia ali. Esse pano de fundo para você conhecer um pouco desse tipo de nação, do tipo da época que Davi estava envolvido. Então, eu separei um artigo, não é? Que diz que o antigo povo de Israel, ele estava rodeado por nações que adoravam outros deuses. Eu vou exemplificar alguns deuses. Havia Dagon, a principal deidade, o principal deus dos filisteus. Vizinhos de Israel. A Filistia eram vizinhos de Israel do lado oeste. Para você ter uma ideia, isso no mapa, geograficamente falando, hoje aquilo que corresponde toda a faixa de Gaza, ali na Palestina, ok? Os filisteus, eles esperavam que o seu Deus lhes concedesse boas colheitas e grandes pescarias. Por isso que ele tinha uma forma um pouco parecida também com peixe. O que significava abundância e prosperidade. Os fenícios, mais ao norte, vizinhos de Israel mais ao norte, eles eram devotos da deusa Lua, chamada Astarote ou Star, responsável pela fertilidade. O seu culto, celebrado com orgias, celebrado com festas regadas a bebidas, era muito popular. A leste da nação de Israel estavam os moabitas, e os moabitas adoravam Quemós. Os amonitas também estavam a leste e adoravam Moloque. Ambos, especialmente o último, eles exigiam sacrifícios de crianças. As pessoas chegavam a estes horríveis extremos para conquistar o poder
dessas deidades em seu favor, ou seja, para obterem o favor desses deuses, que na verdade todos foram deuses fracassados diante do eterno, o único e verdadeiro Deus. Interessante que hoje, naturalmente, a cultura popular mudou. A maioria das pessoas não mais se inclina diante de deuses de madeira, de pedra e metal. Podem reparar isso. O mundo mudou muito, mas o dinheiro, o sexo e o poder ainda continuam ocupando o lugar central na vida de milhões de pessoas. Quando você passa por uma banca de jornal, uma banca de revistas, olhe as capas e examine os títulos. Observe os temas mais populares dos talk shows e das novelas. O que isso lhe diz acerca dos deuses que as pessoas cultuam com mais fervor hoje? Então pergunte a si mesmo, qual tem sido o resultado até o momento de adorar esses outros deuses? Assim como aqueles de antigamente, onde Davi estava envolto no meio de todos esses povos e destes deuses, estes deuses ainda são deuses que se voltam contra os seus adoradores e os devoram. Percebem isso? Nós continuamos vendo no dia de hoje dinheiro, sexo, poder tomando conta do mundo, não é verdade? Na verdade, nós continuamos vendo, infelizmente, sacrifícios humanos em favor de deuses, oferendas a deuses para que você obtenha o favor deles. Quando a palavra de Deus diz que o único sacrifício aceitável diante de Deus é o sacrifício dele mesmo, na pessoa de Jesus, crucificado na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade. Este é o único sacrifício que Deus aceita. Os deuses querem imitar o único e verdadeiro Deus. Então é nesse contexto que Davi estava inserido. Nós falamos que Davi, um homem que conhecia Deus, um homem que tinha contato com Deus, ele era pastor de ovelhas, um homem que quando menino ainda, quando jovem na verdade, ele mesmo relata que Deus o ajudou para matar um urso e para matar um leão, pois ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Eu pergunto aos irmãos, que força é essa? Que força é essa dada a um jovem? A destreza, a inteligência dada a um jovem para matar um urso e para matar um leão, protegendo as ovelhas, quando ele mesmo relatou isso, quando ele viu Golias, uma história muito conhecida de todos nós, desafiar o povo de Israel, dando insultos, xingando, falando palavrões, falando tudo quanto era baixaria sobre o Deus de Israel, afrontando na verdade o povo e afrontando o Deus de Israel. Infelizmente, ainda hoje, há pessoas que afrontam a Deus e não sabem o que estão fazendo. Mas Davi teve a força. E ele mesmo diz a Saul, quem é esse gigante? Quem é esse homem que está afrontando Deus, o Altíssimo, o Deus dos exércitos, o único e verdadeiro Deus? Este mesmo Deus que deu a força para mim, para matar um leão e para matar um urso, e eu fiquei imaginando a cena. Irmãos, você vê um leão portentoso, imagina um negócio desse. Ele matou um leão, ele matou um urso. Que força é essa? Que destreza é essa? Só Deus pode nos ajudar, só Deus nos capacita para matarmos os ursos, os leões no dia a dia, aquilo que a vida nos traz, as adversidades que a vida nos traz, que são tantas, na verdade, meus queridos. Mas quando estamos com Deus, quando estamos sintonizados com Ele, quando estamos sintonizados com o Criador, porque Ele mesmo disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Olha que coisa linda. Nós saímos dele e voltaremos para ele. Este é o objetivo, que nós voltemos para ele. Por isso Jesus veio, para nos dar vida e vida em abundância, para restaurar. E Davi foi um homem escolhido por Deus para isso. Mas foi um homem que, como eu e como você, enfrentou muitas adversidades. Enfrentou adversidades a ponto de sofrer uma pressão tão grande na sua mente, uma guerra tão grande na sua mente, que ele acabou sendo subjugado na sua mente pelo medo. O medo subjugou a fé tremenda que este homem tinha. E este homem que sempre consultava a Deus para tudo aquilo que ele fazia. Tanto que ele estava certo que ele ia matar Golias. Porque ele sabia que não era ele, mas era o Deus que deu a força para ele matar o leão e o urso, que também o ajudaria a derrubar aquele gigante infame. Tanto que colocaram armadura sobre ele, e ele disse, tira isso de mim, porque eu não consigo caminhar. E ele foi simplesmente com a roupa do corpo, com a sua aljava, com a sua funda, com as pedras, e ele foi na confiança. Olha que fé! Mas imaginem a pressão que esse homem estava sentindo. Uma pressão de temer pela própria vida. Ele teve medo de morrer, porque ele estava sendo perseguido por Saul. E ele disse, eu vou morrer, ele vai me matar. E ele deixou o medo sobrepujar a sua fé. Ele esqueceu-se de que tudo aquilo que ele fazia consultando a Deus, ele prosperava. Por isso a palavra diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Por vezes esquecemos de consultar ao Senhor e quando deixamos de consultar ao Senhor, damos lugar ao medo, damos lugar à cobiça para o dinheiro, damos lugar à traição através do sexo, damos lugar a orgias, damos lugar também a tudo aquilo que não agrada a Deus, damos lugar à sedução do poder. Nós nos achamos alguma coisa. Eu sou a pessoa, eu sou o cara, eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Isto é o poder. Nós já pregamos disso há tempo atrás, o ano passado, mas olha que coisa, ele esquece, ele não consulta e ele vai para um lugar onde um servo de Deus não deve ir. Por isso eu disse na semana passada que não há lugar para aquele que serve a Deus entre os filisteus. Os filisteus não criam no eterno. O povo de Israel estava ali para dar o exemplo na adoração. E Deus disse que se eles fossem fiéis, os povos seriam subjugados. E não é que Deus queria o mal dos povos. Deus queria que, na verdade, através dessa ação, e antigamente as coisas eram assim, dificilmente os reis não guerreavam. Os reis viviam de guerra. Mas os reis também faziam acordos. O povo de Israel poderia ser um povo muito rico, um povo próspero e um povo que não precisaria guerrear, porque o Senhor guerrearia suas guerras. E a guerra do Senhor é amor e justiça. Não é verdade? Mas, lá vai ele. Ele escolhe ir para a Filistia. Ele escolhe ir para a costa oeste da Palestina para fugir. Não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus. E quando não consultamos a Deus, irmãos, nós estamos totalmente desprotegidos na empreitada que fazemos. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Há algo que Deus deu para mim e para você, que é algo maravilhoso, que ninguém pode tirar de você. Ele te deu livre-arbítrio. Você pode escolher. Sempre. Você pode escolher namorar com quem você quiser namorar. Mesmo sendo alertado às vezes por seus pais ou amigos que aquele homem ou que aquela moça não vai ser bom para você. Mas você pode escolher. Você pode escolher. E Davi escolheu.
Davi escolheu e escolheu errado. E ele foi para lá. Ele ficou ali praticamente 1 ano e 4 meses, fora da vontade de Deus. E quando nós estamos fora da vontade de Deus, meus irmãos, nós fazemos coisas terríveis. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Aquilo que alimentamos dentro de nós, aquilo que alimentamos na nossa mente, na nossa alma, é aquilo que cresce em nós. Se nós alimentamos que tudo está mal, a coisa não está boa, está sempre reclamando, não estou bem, está tudo jóia, você vai ser sempre uma pessoa que vai viver assim. Porque nós alimentamos esse tipo de mal dentro de nós. Na verdade, o mal está dentro de nós e o bem também está dentro de nós, porque somos pecadores. Por isso que Deus disse a Adão e a Eva: não comereis do fruto do jardim, porque no dia que você comer esse fruto, você será conhecedor do bem e do mal. E nós não temos a capacidade de resistir ao mal. Sem Deus, nós não temos essa capacidade. Sem consultarmos a Deus em tudo que vamos fazer, nós não temos a capacidade de resistir ao mal. Somos enganados pelo mal com tranquilidade, porque o inimigo das nossas almas é o enganador. Ele é inteligentíssimo, ele seduz, ele é bom de papo, ele é muito persuasivo. Agora, se estamos consultando a Deus no que fazemos, Deus nos dá o discernimento para saber o que fazer e o que não fazer. Por isso dizemos da importância de estar firmados na fé. A importância da comunhão com o nosso Deus. Percebem essas coisas? E Davi está lá. E Davi começou a produzir tudo aquilo que é fruto da carne, conforme está relatado em Gálatas. Ele começou a produzir mentira. Começou a fazer só coisa que não era para fazer. Ele ia para cima de algumas tribos que realmente não eram gente nada boa. Mas ele fazia justiça com as próprias mãos para mostrar ao rei de Gate, que era uma das 5 cidades da Filistia, eram 5 cidades fortes, e Gate naquela época era a principal, e Aquis era o príncipe de Gate. Ele realmente tinha uma influência muito grande sobre os demais príncipes. E Davi foi servi-lo. Davi foi fazer um serviço feudal, com 600 homens que compunham o seu exército, começaram a servir a Aquis, rei de Gate. Então ele mentia, porque ele avançava sobre tribos e dizia que tinha avançado sobre o povo de Israel. Olha, hoje eu estive no sul de Israel, eu peguei, matei e fiz isso, fiz aquilo, eu trouxe aqui esse despojo, trouxe joias, eu trouxe muito dinheiro, eu trouxe ovelhas, eu trouxe bois, está aqui para o senhor rei. E o rei disse assim: poxa vida, você então, ele pensou com ele, você se tornou odioso para o seu povo, ele será servo meu para sempre. A palavra de Deus diz isso. Satanás, quando nos seduz, Satanás, quando aproveita quando nós não consultamos a Deus nas coisas que fazemos, ele nos seduz e fala: não, agora eu consegui pegar esse aí, esse não vai dar mais fruto, esse não vai dar mais fruto e será meu servo, e será meu servo. E quando você é servo de Satanás, não se iluda, ele judia de você bastante. Eu vou dizer isso no final deste sermão. Vou explicar por quê. Mas Davi estava lá, mentiroso, matando gente, fazendo justiça com as próprias mãos, não com a autorização de Deus, não divulgando esse amor de Deus, muito pelo contrário, e estava lá. Então nós estamos aqui, antes de chegarmos no capítulo 30 propriamente, o capítulo 29 de 1 Samuel registra um fato histórico, registra o fracasso de Davi e o fracasso de Saul. Nós fracassamos, irmãos. Eu já fracassei na vida. Você que me ouve, acredito que já tenha fracassado também em algum momento, porque somos seres humanos, somos falhos. Mas há uma diferença entre Davi e Saul. Saul escolheu continuar fracassado porque ele se achou autossuficiente. Ele conhecia a Deus, mas ele falou: eu não preciso de Deus. Quando você se julga autossuficiente,
quando você acha que você pode resolver com a sua inteligência que Deus te deu, quando você acha que você pode, através do livre-arbítrio de escolha que Deus te deu, você pode resolver os problemas e seguir a sua vida como se você fosse dono dela, você será um fracassado total e um servo. Satanás estará judiando bastante de você. Você estará fora da vontade de Deus. Agora, Davi, ele fracassou. E nesse momento ele não consultou a Deus. Mas Davi, ele percebeu o que ele fez. Ele percebeu a oportunidade. E Deus cuida de nós. Deus cuida de nós o tempo todo. Tanto que Aques, vamos voltar aqui para Aques, ele queria Davi e os homens dele, sabe como? Da guarda pessoal dele. Vocês acreditam nisso? Eu quero você, Davi, quero os seus homens como guarda pessoal. Tanto que quando os filisteus avançaram no vale de Jezreel, onde houve aquela batalha famosa no Monte Gilboa, onde Saul, seus filhos e boa parte do exército israelita foram ali massacrados naquela batalha, os filisteus que dominavam o ferro, dominavam essa tecnologia na época, eles avançaram os 5 príncipes. E quem estava na retaguarda? Aques. E quem é que estava junto com Aques? Davi e os seus 600 homens fazendo a guarda pessoal dele. E estavam avançando para guerrear contra o povo de Israel. Olha a que ponto Davi chegou. Davi chegou num ponto que ele poderia cometer um pecado muito maior. Mas Deus, ele nos dá oportunidade. Deus cria situações. Fique esperto com o que eu vou te falar agora. Deus cria situações. Davi estava determinado. E ele disse assim para Aques: você não sabe do que eu sou capaz de fazer. Eu vou mostrar para você, rei, o que eu sou capaz de fazer. Sabe o que ele era capaz de fazer? Porque ele estava na carne. Ele estava dominado totalmente pelo seu eu. Dominado pela sua vontade, dominado pelo mal. Ele ia começar a abater e a matar pessoas inocentes do seu próprio povo. Mas Deus cria oportunidades para nós, para que nós percebamos o que estamos fazendo. Deus cria oportunidades de sermos obedientes. Deus cria a oportunidade de nos arrependermos. Deus cria a oportunidade de nos voltarmos para Ele. E quando Aques chegou ali com os príncipes olharam para ele e reconheceram ele. Muitos dos que tinham estado naquela batalha, onde Golias foi morto, muitos parentes daqueles homens, daqueles parentes do exército deles, haviam morrido naquela batalha, onde Davi matou Golias. E eles disseram, esse hebreu. E quando eles falavam hebreu, era com sentido de desprezo. Chamava o cara de hebreu, estava desprezando. Esse aí, você compreende? Quando você se dirige a alguém com desprezo, foi isso que eles fizeram. Houve uma discussão muito grande. A palavra de Deus diz que eles se enfureceram contra Aques. E Aques era o principal dos príncipes. Mas ele chegou e falou, pá. Ele falou, olha, eu não estou vendo mal, eu confio em você, mas os 4 príncipes, os 4 destacamentos do exército, não querem você. Não querem você. Porque eles disseram assim para Aques, esse não é Davi? Aqueles que as mulheres de Israel cantavam, Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares a respeito de nós? E Aques falou o quê? É ele mesmo. Mas ele agora é outro cara. Ele se voltou, ele está com a gente. Ele quer ficar com a gente. Mas Deus permitiu essa situação para que Davi não seguisse, para que Davi não cometesse um pecado maior. Deus guardou Davi. Deus nos guarda, queridos, muitas vezes. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque mesmo quando não consultamos, quando pecamos, quando fracassamos, Deus ainda nos dá oportunidades. Que Deus conceda a você discernimento para que você possa fazer a leitura do que está acontecendo ao seu redor. Assim como Deus deu essa oportunidade a Davi.
Mas ainda não estava pronto. Davi teve que voltar com seus 600 homens. E tudo isso demonstra até que ponto uma pessoa que conhece a Deus pode descer às profundezas, quando nós não estamos em sintonia com Deus. Até que ponto nós podemos chegar quando nós nos apoiamos, nós que conhecemos a Deus, quando nós nos apoiamos na mão do homem e não na mão de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos que refletir nisso. Nós temos que nos apoiar sempre na mão de Deus, porque nós não podemos nos esquecer, mesmo em meio a tudo aquilo que estamos vivendo, que Deus está no controle de todas as coisas, e se nós estamos em sintonia com Ele, isso produz paz em nós, produz discernimento, produz serenidade para tudo aquilo que estamos a passar. O Senhor guardou, portanto, Davi. Deus muitas vezes permite fracassos para nós, sabia? Sabe para quê? Para nos ensinar. Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Davi amava a Deus. Saul também amava a Deus. Mas Saul escolheu de uma forma. Davi, Deus conhece o nosso coração, sim ou não? Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o oculto do coração de Davi. Deus conhece o oculto do meu coração. Deus conhece o oculto do seu coração. Você que me ouve. E aí Davi vai voltando. E eu quero dizer para vocês que infelizmente, muitas pessoas empregam os fracassos deles para destruir até os próprios amigos. Isso acontece muito dentro das famílias. Nós temos a tendência de terceirizar os nossos fracassos para outros. E quando terceirizamos, a exemplo de Saul, só fazemos besteira, só fazemos loucura. Lembram? Davi era um fiel escudeiro de Saul. Ele era fiel a Saul, mas Saul, como não entendeu, como estava fora da comunhão com o Senhor, ele quis matar aquele que era mais fiel para ele. Aquele que com certeza daria a própria vida em favor dele. E que poupou a vida dele por várias vezes. Teve a oportunidade de matá-lo. 3 dias depois, Davi está voltando com seus homens. E é claro que eu tenho que abrir aqui um parênteses para não esquecermos que Davi estava em Gate. Mas Davi estava incomodado porque Gate era como a capital. Ele estava dentro das dependências reais. E ele não sentia-se à vontade, porque ele estava com 600 homens, 600 famílias, envolvendo gado, envolvendo ovelha, envolvendo mulheres, envolvendo tudo. Então ele chegou, olha, me dê uma cidade, dentro da dependência onde eu possa habitar. E Aques deu para ele a cidade de Ziclag. Falou, pode habitar nessa cidade. E ele habitou nesse 1 ano e 4 meses. Ele prosperou ali. A cidade prosperou. E ele está voltando para esta cidade, aonde ele, com mais essas 600 famílias, que eram todos dos seus 600 soldados, este exército, esse pequeno exército que ele tinha, e eles estão voltando para a terra dos filisteus. Ziclag ficava na terra dos filisteus, ficava mais ao sul, mas aí está, Davi está voltando. E é neste momento da volta de Davi, acredito que ele voltando e fala, como é que eles não me aceitaram? Como eles pensam que são? Davi ainda estava dividido, a batalha na mente continuava, pois aí ele chega na cidade de Ziclag. E onde, pela misericórdia de Deus, Deus começa uma restauração na vida de Davi, na alma de Davi, através de uma prova muito amarga. Os amalequitas haviam atacado essa cidade. Uma cidade que ficou com poucos homens, totalmente desprotegida,
e os amalequitas incendiaram a cidade. Os amalequitas levaram todos os que estavam ali para serem vendidos, provavelmente para o Egito. Era muito comum caravanas comercializarem pessoas para tornarem essas pessoas escravas. Era muito comum isso. Mas olha uma ação de Deus. Deus poupa a vida de todas as mulheres. Deus poupa a vida de crianças. Deus poupou a vida dos animais. Deus poupou tudo. Tudo. Se tinham ouro, se tinham prata, tudo que eles tinham foi levado com os amalequitas. E a palavra de Deus diz que depois Davi ficou muito mal. Eles choraram, todos choraram. E também há uma situação aqui que calamitosa. Pensem em Davi chegando com os homens. Eram as suas mulheres, eram as suas crianças, eram tudo aquilo que eles tinham. Eles chegaram na cidade, seguiam esse líder, acreditavam nele, e daqui a pouco chegam e eles não têm absolutamente nada. Nada. Não tinham esposas, não tinham mais filhos, não tinham os animais, não tinham mais os bens que eles adquiriram por muitos anos. Que situação é essa? Chega ao ponto deste povo. O povo, que povo é esse? Os próprios homens dele queriam apedrejá-lo. Nós estamos falando desse pequeno exército. Estavam tomados de amargura. Cuidado com a amargura, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Nós não podemos deixar-nos tomar pela amargura. Quando nos tornamos prisioneiros da amargura, é o primeiro recurso da natureza. É visto pelos homens de Davi. Eles murmuravam, se zangaram. É o primeiro recurso natural do homem natural, é ele murmurar, é ele se zangar, é ele deixar a amargura tomar conta, e quando a gente deixa tomar conta, só coisas ruins acontecem. Acontecem conosco e acontecem com aqueles que estão ao nosso redor. Mas o primeiro recurso da fé, ele apareceu em Davi. Diz o texto de 1 Samuel 30. Ele lançou toda aquela ansiedade, toda aquela amargura. E eu acredito que não foram todos que estavam querendo ali apedrejá-lo, porque sempre tem aqueles que são fiéis a você. E aquele tumulto todo, nesse tumulto, nessa amargura, nessa ansiedade que tomou conta de todos, Davi, ao invés de se amargurar, de se desesperar, e de haver uma carnificina entre eles, deles se matarem, porque esse era o objetivo do adversário. O adversário, o objetivo dele é que nós nos matemos, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Percebam que em tudo aquilo que nós estamos a conversar aqui, está presente o matar, o roubar e o destruir. Mas também está presente aquele que nos dá vida e vida em abundância, aquele que nos restitui aquilo que nós às vezes perdemos, aquele que nos restitui, que nos dá a mão e nos levanta quando fracassamos, aquele que nos dá aquilo que precisamos, aquele que nos conforta, e foi o que Davi fez. A palavra diz que Davi se fortaleceu no seu Deus. Ah, irmãos e irmãs, amados ouvintes, eu penso que nesta hora ligou a tomada. Ele falou: o que eu estou fazendo? O que é que eu fiz? Eu sou aquele que matou Golias. Deus me usou para matar Golias. Deus tem me abençoado em tudo que eu estou fazendo. Há promessas de Deus, promessas da boca de várias pessoas que diziam que ele seria um grande rei. Ele esqueceu de tudo isso, falou: Senhor, me perdoa. Caiu a ficha dele. Falou: Senhor, o que eu estou fazendo que eu não te consultei? Senhor, e agora? Senhor, assim como o Senhor me ajudou com Golias, assim como o Senhor me ajudou a matar aquele urso, aquele leão, assim como o Senhor me ajudou minha vida inteira e tem me preservado em vida neste momento, ele se confortou no Senhor, diz a palavra. Ele se voltou para o Senhor.
porque ele caiu a ficha dele e ele percebeu, assim como eu, como você, temos que perceber que o Senhor, o Eterno, é o único que pode nos ajudar. É o único que tem poder para salvar, é o único que tem poder para restituir, é o único que tem poder para nos estender a mão e nos levantar e nos restituir tudo aquilo que o diabo nos rouba. E o mesmo pode acontecer hoje, e acontece hoje. Muitas vezes a igreja de hoje ela se volta para qualquer coisa, menos para o Senhor. E ele consulta ao Senhor. E Deus responde a ele. Quando nós consultamos ao Senhor, o Senhor sempre nos responde. Não esqueça disso. Quando buscamos ao Senhor de coração, Ele nos responde. E foi o que Davi fez. Ele vai ali e Davi responde, Deus responde a Davi. A vitória espiritual, ela tem que ser nossa antes da vitória material. Então não perca tempo em buscar coisas. Busque vitória na sua vida espiritual, ou seja, consulte, tenha a aprovação de Deus, perceba o que Deus quer, porque a vitória material é consequência da sua fidelidade, é consequência da sua sintonia. Nós não estamos falando aqui de riqueza, de prosperidade, dessas falsos profetas que pregam isso hoje. Nós estamos falando de vida. Você pode ser uma pessoa que pode morar num cômodo e você pode ser um homem próspero, uma mulher próspera. Percebem? Há uma distorção da palavra de Deus. É aquilo que eu acabei de falar. A igreja moderna parece que ela se volta para qualquer coisa, exceto para o Senhor. Mas Davi está lá. E a vitória espiritual, ela vem. E ela tem que ser antes. Ela tem que ser antes da nossa vitória material. Ela tem que ser antes da nossa vitória física. Há muita gente cultuando o físico, sabia disso? Há muita gente que se preocupa tanto com a sua beleza, o narcisismo. Tem isso. Que é praticamente uma presa fácil para o sexo, para orgias, para vício. Outros para bebida, outros para drogas, outros para exercer o poder. Se a vitória espiritual, ela vem antes, nossa vida material, nossa vida financeira ou física, ela vai ser uma consequência do buscar a Deus acima de todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas, isto é, manter a vida espiritual como prioridade para a nossa vida. E olha que coisa interessante. Davi procede com confiança. Ele sabia que o Senhor estava com ele. E ele perseguiu. Ele perseguiu. E chegou ao acampamento dos amalequitas. Deus colocou aquele jovem egípcio abandonado. Olha como Deus cuida. Vocês percebem como Deus ele vai cuidando de detalhes para que você possa atingir o seu objetivo? Deus fez para o Davi. Davi perseguia rapidamente. Encontrou aquele jovem. Ele parou. Leia lá que você vai ver que o jovem se alimentou. E você não vai botar tudo na boca daquele jovem de uma vez. Leia lá o que ele comeu. Os homens pararam, descansaram. 200 deles já tinham ficado com a bagagem, porque estavam com excesso de cansaço. Outros 400 seguiram com Davi. A segunda vez que isso acontece com esse exército, com esse pequeno exército. Mas ele, depois de alimentar, depois que alimentou o egípcio, aquele jovem abandonado, doente, aí o rapaz deu toda a fita para ele. E ele começou, e ele foi até o acampamento. Agora percebam que Davi partiu, Davi perseguiu, Davi caminhou, Davi se cansou, Davi teve que trabalhar, porque Deus nos promete as coisas, Deus nos promete êxito, mas isso não significa que eu e você não temos que fazer a nossa parte, tá certo? Eu quero deixar isso claro para você, né? A restituição de Deus para as mulheres, tudo que Deus restituiu, não aconteceu por osmose. Davi teve que fazer a parte dele.
Davi teve que se esforçar. Mas Deus prometeu e Deus cumpriu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Palavras de Jesus. Exatamente como o Senhor disse que faria, ele fez. Quando Davi consultou, Davi falou, vai, você vai perseguir. E eles recuperaram tudo aquilo que eles tinham perdido. E além disso, eles ganharam muito mais. Tenho para mim que eles ganharam muito mais. Porque eles não só despojaram aquilo que deles era de direito, que pertencia a eles, mas tudo aquilo que estava com aquela caravana, tudo aquilo que estava ali, muitas coisas ali que já estavam ali, que por direito agora eram deles no despojo. E provavelmente 5 ou 10 vezes mais do que tinham perdido. Então eu quero dizer aqui para você, e eu caminho para o final deste sermão, que o Senhor nos ajuda a recuperar o que foi perdido. Ele sempre nos ajuda. Mas muitas vezes, Deus, ele nos permite perder para ganhar. Eu uso muito essa frase. Aqueles que me acompanham sabem disso. Muitas vezes achamos que estamos perdendo alguma coisa. Mas não. Perdemos para ganhar. Davi perdeu. Mas perdeu para ganhar e ganhar 5, 10 vezes mais. E aprendeu que ele nunca mais deveria deixar de consultar a Deus para as coisas que ele queria fazer. Davi errou? Errou de novo? Errou lá na frente, errou. Porque Davi, nós não somos melhor que Davi, não. Nós vamos fracassar. Mas nós temos que estar sempre prontos a ouvir a voz de Deus e falar, Senhor, me perdoa. Vamos de novo. E assim vai, até chegarmos a Sião Celestial. Quando chegarmos lá, aí tudo será diferente. Porque estamos num mundo imperfeito. Estamos num mundo dominado pelo pecado. Mas Jesus é o antídoto para o pecado. Para que nós possamos ter uma vida e vida em abundância. Porque Davi, ele teve tudo recuperado. E Deus nos dá muito mais do que nós perdemos. Se você perdeu algo, não esqueça que Deus, ele vai te dar. E nós não estamos falando aqui de dinheiro. Porque a primeira coisa que se fala hoje, está tão comum, está tão nojento isso. Porque só fala em dinheiro, só fala em prosperidade, só se fala em cura. Você declare que você não vai ter isso. Nós vamos morrer. Mesmo esses que pregam, declare a cura, que isso aí está repreendido, vai morrer também. Nós temos que pregar. A missão de Israel era levar esse Deus aos povos. A nossa missão continua. Nós somos o Israel de Deus, a igreja. A igreja é representante de Cristo nessa terra. E nós temos que levar para os povos, para todos aqueles que estão perto da gente. Por isso fazemos missões, para que todos saibam que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus nos dá aquilo que perdemos. E aquilo que perdemos de principal, sabe o que foi, queridos? A comunhão com Ele. Quando Adão pecou, o homem, o ser humano, a raça humana, ela perdeu a comunhão com Deus. Mas Jesus veio para restaurar esta comunhão. E é disso que eu estou falando. Então não esqueça que você, às vezes pode ter perdido, mas na verdade você está ganhando. Porque se você se voltou para o Senhor, você não perdeu. Você está tendo restituição. Pode ser restituição da sua paz. Pode ser restituição financeira. Pode ser restituição afetiva. Pode ser restituição do que você quiser. Mas principalmente é a restituição da vida em comunhão com Ele. Amém? Eu quero ler para você algo. Eu quero terminar com essa frase, que também eu separei. Eu até coloquei aqui no marca-texto. Nesta caminhada, meus irmãos, essa caminhada difícil que está proposta para cada um de nós, não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas essa frase eu quero separar. Não entregue sua lealdade
e devoção a deuses, que na realidade não são deuses. Não conceda um lugar supremo na sua vida a algo ou alguém que no fim só irá desapontá-lo e machucá-lo. Hoje de manhã, o professor Alexandre falou: exortai-vos uns aos outros. Então aqui vai uma exortação do pastor para vocês. O professor também disse várias vezes sobre a supremacia, aquele que deve ocupar o lugar principal na nossa vida. Religiosidade nenhuma, pactos, rituais, tudo aquilo que você está vendo por aí, né? Que está se vendendo para ganhar dinheiro, para explorar as pessoas. Nada disso vale. A palavra de Deus diz que o que vale é a supremacia, a primazia de Cristo no nosso coração, na nossa mente. É disso que a palavra de Deus fala. Então, não dê lugar. E eu vou ler mais uma vez essa frase e eu termino com ela aqui, porque Deus nos dá restituição completa. Então não deixe que algo ou alguém te roube. Não deixe que o inimigo te roube, usando muitas vezes pessoas inescrupulosas. Diz aqui: não entregue a sua lealdade e devoção. Entregue sim a sua lealdade e devoção a Cristo. Não entregue a deuses. Eles vão surgir diante de você a todo tempo, a todo momento. E na realidade esses deuses não são deuses. Eles não são Deus. Porque só existe um único e verdadeiro Deus. Então não conceda um lugar de primazia. Não conceda um lugar supremo. Não conceda um lugar principal na sua mente, no seu coração, de algo. Esse algo pode ser dinheiro. Esse algo pode ser sexo. Esse algo pode ser poder. Esse algo está ligado aos deuses da antiguidade, que permanecem com uma roupagem diferente. Estão com roupas diferentes hoje, mas permanecem os mesmos. O objetivo é ocupar a primazia da sua vida. O objetivo é enganar você. O objetivo é destruir você. O objetivo é roubar você. Então não permita, não conceda esse lugar. Conceda somente a Cristo. Não conceda a algo e nem a alguém. Não em Deus e nenhum ser humano. Não se apoie, como nós dissemos nesta noite, não se apoie na mão do homem. Não se apoie na mão do ser humano. Se apoie na mão de Deus. Percebe? Então está aqui essa recomendação, esta exortação. Não conceda um lugar supremo na sua vida a algo ou alguém. Sabe por quê? Porque esse algo, esse alguém, ele pode desapontá-lo e machucá-lo. Mas Cristo, nunca. Cristo te ama. Então entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida. Abra o seu coração para Jesus e diz: Senhor, entra no meu coração hoje. Hoje de manhã, aqueles que acompanharam o finalzinho de uma consideração que eu fiz, depois vocês podem acessar no culto, sobre as víboras. Você ter Jesus do lado é bom. Mas já imaginou você picado de uma víbora? E o antídoto está aqui do lado? O antídoto está aqui do lado. Você está morrendo. Está começando a paralisar teus nervos, músculos. Você está começando a ficar com falta de ar. Você poderá morrer em minutos. E o antídoto está aqui do teu lado. Basta você tomar ou alguém aplicar. Eu estou falando de Jesus para você nesta noite. Eu estou falando de restituição completa. E a restituição completa é a restituição da tua comunhão com o Deus, a quem nós vamos prestar conta e vamos comparecer no dia do juízo final. Então ele não pode estar do lado. Ele tem que estar dentro. O antídoto tem que ser aplicado, tem que ser tomado para que você seja curado, para que você tenha vida.
É disso que eu estou falando. É disso que estamos falando hoje. Então, diga: Jesus, eu abro a porta do meu coração. Entra em mim agora e faz morada. Eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. E quero ter a minha vida restituída completamente. Obrigado, Senhor, por entrar e por restaurar a minha comunhão com o Pai. Muito obrigado, Senhor. E não deixe, Senhor, que nada, nem alguém, ninguém, ocupe o lugar de primazia na minha vida, mas que o Senhor ocupe o principal lugar na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por me ouvir. Amém. Se você fez esta oração, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo complete esta palavra no seu coração, na sua mente. Que você possa meditar e você possa praticar esta palavra. Amém? Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado por essa delícia. Eu posso sentir vocês. Eu posso sentir essa coisa gostosa. É uma sensação muito boa, sabe? De saber que tem tanta gente com a gente nesse momento, conversando com a gente, ouvindo, interagindo. Muito obrigado. Obrigado, sabe? Obrigado porque eu creio que não é eu só que me alegro. Jesus está se alegrando porque isso é para Ele. Ele é a razão do nosso culto. Ele é a razão da nossa vida. Então, é tudo para Ele. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Que você tenha uma semana abençoada. Que você também possa abençoar vidas. E nós estamos à disposição de você. Se precisar de a gente, de mim, da minha esposa, nós como casal, sempre trabalhamos como casal. Isso é uma marca nossa. Nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos juntos. Então, se você precisar de uma ajuda, de uma oração, por favor, fique à vontade para nos ligar, tá? Fique à vontade para nos ligar, porque nós temos essa ferramenta maravilhosa. Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus te supra em todas as suas necessidades. Amém. Que Deus restitua aquilo que deve ser restituído na sua vida neste momento. Que você se coloque diante do Senhor e consagre ao Senhor o seu coração nesta noite. Amém. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, que a comunhão, a instrução, o ensino do Consolador, o Espírito Santo, repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Recebam nosso carinhoso abraço. Amém.